Eu conheci o movimento estudantil nas ruas. Quer dizer, na verdade, foi na sala de aula. Mas justamente quando estávamos nos preparando para ir para a rua. Daí em diante, eu nunca havia ficado fora das ruas. Aliás, para mim, ser estudante e militante era esperar que em algum momento estaríamos de novo ao lado de milhares de outros jovens em alguma manifestação. Eu nunca pensei que fosse ficar tanto tempo fora das ruas. Imagine então ser militante do movimento estudantil e não poder passar em sala de aula, fazer aquelas grandes assembleias no pátio ou sair em bloco e em marcha para os protestos. Mas hoje eu tô aqui de novo. Por um momento, até achei que talvez findasse o meu período como presidente sem voltar às ruas. Quis o destino e a ousadia do nosso povo que não. E essa é a história que nós queremos contar para vocês. De uma geração de jovens que, acostumados com assembleias e auditórios lotados e multidões nas ruas, de repente se viu entregue à solidão de suas casas. Mas que ainda assim não ousaram abrir mão do legado das gerações de estudantes que nunca desistiram de lutar. Eu já tinha visto muitas manifestações, mas em 2019 me surpreendeu. O Tsunami da Educação foi uma das coisas mais bonitas que vivi na minha vida. Um mar de estudantes convictos de que ir à luta era necessário para defender a nossa universidade pública. A principal voz de resistência a Bolsonaro é a estudantil. E foi assim que começamos essa gestão, em enfrentamento direto com esse governo e o seu projeto de destruição da educação pública e de perseguição ao movimento estudantil. No primeiro dia de gestão da Uni, interrompemos o ministro da Educação cara a cara para defender as universidades. É isso que nós precisamos. Precisamos debater como retomar os cortes que foram feitos, como devolver o dinheiro do contingenciamento, ministro. Nós estamos à disposição, os estudantes estão à disposição para dialogar, mas a gente quer resposta para hoje. Aqui a gente quer solução para o que vai acontecer com os estudantes que estão sem bolsa, não estão conseguindo fazer as suas pesquisas, estão nos procurando desesperados. As ruas de 2019 não se resumiram apenas a maio. Fomos milhões ainda em agosto, seguimos nas ruas em setembro e em outubro. Mandamos o Futurice pro limbo e reconquistamos as verbas das universidades. E aí a gente foi exitoso. Tanto que no final desse ano de 2019, que vem de um processo de lutas do Futurice, dos cortes nas universidades, o ministro do governo Bolsonaro, o ministro da Educação, Weintraub, faz um ataque direto às estruturas do movimento estudantil. CEAs, DCEs, a Uni, as UEs. Como? Pela emissão da carteirinha, né? Porque a principal pedra no sapato do Bolsonaro foi o Tsunami da Educação. E nós, no final, conseguimos derrubar o Weintraub. Em 2020 foi um choque. Já imaginávamos que não seria um ano fácil, mas não esperava que fosse tão difícil. Começamos achando que seria o momento certo de unir o povo brasileiro contra o Bolsonaro. Mas eis que um outro inimigo poderoso se colocou no caminho: o coronavírus. A gente estava construindo uma campanha, né? Eu defendo a educação para voltar às universidades, dialogar com os estudantes. Tinha, inclusive, novos atos marcados da educação, com outros setores da educação também. E a gente teve que cancelar. Foi o primeiro momento, assim... Gente, a pandemia chegou no Brasil, vamos ter que se reinventar. Fala pessoal, boa noite a todas e todos que esperaram aí alguns minutinhos para começar a nossa live. Para quem está acostumado a ter o contato como principal forma de juntar a gente, se isolar foi muito difícil. Mas naquele momento, o isolamento era a nossa principal arma para
combater o vírus, né? A gente defende muito a opinião da ciência, a opinião dos médicos, a opinião daqueles cientistas que estavam ali também na linha de frente, tentando barrar o vírus, né? E a gente precisava contribuir com isso. Então a gente optou por se isolar, optou por contribuir mesmo na contenção da disseminação do vírus, né? A UNE e a UBS entraram hoje com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para tentar adiar a realização do exame. Mesmo dentro de casa, a gente conseguiu realizar grandes mobilizações. Teve um momento que o governo, um momento crítico da pandemia, sensível, o governo queria realizar o Enem presencial, colocar milhões de estudantes em salas de aula, andando de ônibus pelas cidades, para realizar o exame. E a gente entendia que naquele momento aquilo era muito grave. Então tinha estudantes desesperados, procurando a UNE, procurando a UBS, e a gente conseguiu realizar uma grande pressão virtual. A gente recebeu o apoio de artistas, de influencers, de parlamentares do campo progressistas, de cientistas, de médicos. Então foi ali um momento mesmo de muita união da sociedade para que a gente conseguisse fazer uma pressão, e essa pressão possibilitou que a gente adiasse o Enem. E isso foi uma vitória importante que a gente conseguiu naquele momento. Uma outra vitória que foi muito importante também foi a aprovação do Fundeb, né? Que é o fundo ali que financia as escolas públicas, a educação básica. Então, junto com a UBS também, mais uma vez, a gente conseguiu, por meio de tuitaços, por meio de levantar tags, por meio de pressão nos parlamentares que eram contra, fazer com que o Fundeb fosse aprovado. E isso é uma conquista importantíssima para a nossa geração, que defende a educação pública e que defende a educação como construção do país, né? A nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria. Enquanto UNE, enquanto movimento estudantil, se articulou muito na defesa desses estudantes que estavam ali desafiados mesmo pela conjuntura, buscando a redução das mensalidades, né? A gente fez uma luta gigantesca enquanto UNE, conseguiu milhares de assinaturas de estudantes de todo o Brasil que se articularam em conjunto com parlamentares, com os governos, para conseguir buscar essas reduções, né, nas universidades. Em alguns lugares a gente teve ganhos que garantiram que esses estudantes permanecessem na universidade nesse período pandêmico. As angústias de uma vida sem o cotidiano da universidade, isolados em casa, longe dos amigos, dos companheiros e companheiras de luta, se somavam a uma revolta que ficou contida nas telas e nos algoritmos. Os números crescentes da pandemia nos assombravam. A morte estava cada vez mais perto. E a luta nas redes já não parecia mais ser o suficiente diante de um verdadeiro genocídio. E durante esse período, né, a gente estava ali se reinventando com lives, com mobilização nas redes, e aconteceu um grande boom mundial, né, que foi o assassinato do George Floyd. E a partir disso teve diversas mobilizações nos Estados Unidos pela luta antifascista, a luta antirracista, e isso começou a repercutir também aqui no Brasil. Nesse momento a gente começou a ficar ali se perguntando, e aí a gente convoca também essa mobilização, a gente vai também para as ruas, vamos aqui convocar a nossa base de estudantes para poder fazer essa luta antifascista, antirracista. E nesse vai e volta de pensamento, a gente falou assim, não, vamos direcionar que as pessoas que se sentem à vontade, que se sintam preparadas, possam ir para as ruas e possam ocupar esse espaço. E nesse processo a gente começou a pensar também algumas ações simbólicas que pudessem ali mobilizar o conjunto dos estudantes nas universidades, nas suas cidades, para lutar em defesa da vida, lutar em defesa da vacina e também falar da importância que a universidade tinha naquele momento, né, e tem até hoje. A gente teve aí 25 intervenções, 25 interventores nas universidades e institutos federais, reitores eleitos que não foram empossados. Desses, apenas 2 tiveram aí essa intervenção revertida. Essa articulação junto com os reitores também a nível nacional, até mesmo antes do início dessa gestão, e que era necessário que a gente pudesse avançar nessa pauta. Essa pauta articulada, inclusive, com setores que são fundamentais para que, de fato, exista essa democracia
nas nossas instituições. 3, 2, 1. A jornada de lutas em março de 2021 parecia uma retomada mais firme da rua, mas ainda com muitas características simbólicas. Ali, lançamos a chamada Vida, Pão, Vacina e Educação, que sintetiza o principal da nossa luta nesse tempo. Bolsonaro, genocida! Mais vacina e menos cloroquina! 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 A campanha, né, Vida, Pão, Vacina e Educação, foi no sentido de apresentar perspectivas mesmo para a nossa juventude, que estava aí sem emprego, na insegurança alimentar, com medo do coronavírus. Através da educação e da produção de ciência nas universidades públicas, trouxe perspectiva para a nossa juventude. Mas o que a gente viu em 2021 foi um aprofundamento no começo do ano também da crise sanitária, da crise econômica. Vamos se reinventar para fazer uma Bienal importante, né, com o tamanho e volume dos debates também que a gente já acumulou ao longo de várias edições da Bienal, de tantos artistas, né, que têm inclusive resistido, se levantado junto com os estudantes para resistir, né, a essa escalada neofascista no Brasil. Fizemos de uma maneira híbrida, tivemos alguns shows sem a presença física dos estudantes, mas, né, com mesas, com debates que pudessem, né, também trazer o que os estudantes têm produzido de arte também como forma de resistir. Então, acho que os encontros eles servem também para conseguir organizar o nosso horizonte de lutas. E o nosso horizonte de lutas hoje, com certeza, é o horizonte do Fora Bolsonaro. Para conseguir pensar em ter uma vida mais justa para os estudantes, para as mulheres, para os negros, para os LGBTs, também foi uma coisa que pautou também o todo da nossa gestão. A gente sabia que ia ser uma gestão de resistência e de enfrentamento, sobretudo, às políticas de retrocesso desse governo. Foi uma ampla articulação que teve aí como objetivo ecoar dentro, né, do parlamento as vozes que já vinham apontando nas ruas um limite, né, um limite da população que estava dizendo chega, que não aguenta mais esse governo. As vozes da juventude, as vozes dos estudantes que ocuparam as ruas aí contra os cortes da educação, as vozes da negritude que ocupou as ruas aí em denúncia, né, dos tiros que vêm invadindo as casas das pessoas, né, nas periferias de norte a sul do país. Foi um momento que demarcou uma ampla unidade, né, uma ampliação de uma unidade em torno de todos aqueles que hoje têm como sua tarefa derrotar o Bolsonaro. Então foi uma demarcação dessa unidade e dessa expressão das vozes das ruas dentro do parlamento. Quem diria que acabaríamos aqui, nas ruas? E tantas ruas! Não me lembro da última vez que fizemos 3 dias nacionais de manifestações lotadas em praticamente um mês. Foi muito tempo de indignação represada. As pessoas já não aguentavam mais. Universidade sem dinheiro, o povo sem vacina, sem emprego, sem comida. Bolsonaro e Covid. Que combinação explosiva e mortal. Esse fato em que da decisão de muita gente que se sentia insegura com o vírus, se sentia muito mais insegura com o governo Bolsonaro. São fatores que eu considero que fizeram que as pessoas tivessem a coragem de ir para as ruas e se levantar contra todo esse anteprojeto que tem sido imposto ao nosso povo. E eu tenho a impressão que esse próximo período, os estudantes podem romper com esse projeto que não quer ver a gente na universidade. A gente tem proposta para o país, a gente tem proposta para a educação. A gente acredita que a educação precisa ser o pilar do desenvolvimento nacional do nosso país. E a partir disso, a gente acredita que a gente precisa ampliar esse processo da entrada do povo na universidade. E a gente precisa conquistar muita gente, mas muita gente mesmo para se mobilizar e derrotar esse governo da desesperança,
esse governo que nos deixou com fome, esse governo que nos tirou o ar, a vida, para entrar em um novo ciclo, em que o nosso país possa voltar de cabeça erguida a defender e acreditar no verde e amarelo, em defender e acreditar na democracia e na educação. Que gestão! Não foi a que a gente queria, mas nunca é. Foi a que tivemos. E nela, nos desafiamos e aprendemos, com a certeza de que a história vai sempre se lembrar daqueles e daquelas estudantes que de casa ou da rua não abandonaram o seu país. Mas aqui seguimos, sem nunca desonrar a nossa história. A luta e a perseverança estão no nosso DNA. Estudante é sinônimo de esperança, e que nesse momento em que o nosso povo, e em especial a juventude, se levanta pelo que é justo, que possamos seguir sem deixar acabar a esperança.